Sejam bem-vindos à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu tô aqui para poder fazer análise com vocês aqui sobre uma denúncia formalizada contra o Silas Malafaia na Procuradoria-Geral da República por atos antidemocráticos. Muita gente já vai dizer que isso não vai dar em nada, porque o Silas Malafaia é super protegido e que o STF ou a Justiça teria medo de prender o Malafaia. Já adianto para vocês que, independente do resultado desta denúncia, o Malafaia ficará com o negocinho dele aqui na mão. Não posso dizer aqui em respeito às regras do YouTube, mas ficará com o negocinho dele aqui na mão, com medo, inclusive, de ser punido, porque ele tem o tempo inteiro dado entrevista em alguns lugares e dizendo que ninguém vai prendê-lo e que se ele for preso, ele tem um vídeo bombástico para poder soltar, para poder destruir ali o STF, para poder mostrar coisas que o brasileiro não sabe. E o que é interessante é que ele tem esse vídeo que pode desnudar o STF, destruir os ministros do STF, mas ele só vai soltar se ele for preso. Ele não pode soltar antes para poder mostrar ali que supostamente o STF estaria ali envolvido em algum tipo de tramóia contra ele, tramóia contra o Bolsonaro. A gente sabe que de um certo tempo para cá existe lamentavelmente uma mistura entre política e cristandade protestante de forma canalha. Vários pastores do nosso país, aqueles que não estão inclusive abusando às vezes de algumas figuras ali dentro do bolsonarismo e dentro da igreja, estão se relacionando às vezes dentro da sua igreja também de forma extraconjugal, às vezes até com relações homoafetivas, e isso não é um problema dentro do nosso universo progressista, dentro do nosso universo de esquerda, mas dentro do universo bolsonarista é uma grande hipocrisia. Você ser casado, trair sua esposa sendo pastor, ou você ser casado e se relacionar sexualmente com outro homem, ainda filmar isso, deixar vazar na internet e ainda ouvir, né, o áudio ali do "Ai pastor", que vocês vão lembrar do que eu tô falando aqui pra vocês, que pra nós que somos do campo da esquerda não tem problema nenhum, ele pode se relacionar com quem ele quiser, como ele quiser, a gente defende a liberdade sexual, a gente defende a liberdade das pessoas. Quem não defende isso é o bolsonarismo, ao contrário, eles defendem inclusive a opressão, a repressão, a punição, a homofobia, o preconceito e tudo mais. E aí a gente tem observado que o Silas Malafaia tem organizado atos em defesa do Bolsonaro em alguns lugares do Brasil. Ele organizou um em São Paulo, que reuniu mais de 180 mil pessoas, e depois organizou um também no Rio de Janeiro, que esse foi um pouquinho flopado, né? Reuniu pouco mais de 30 mil pessoas. E aí, uma figura ligada ali ao Partido dos Trabalhadores, para ser bem específico, o Leonardo Bastos, integrante do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores de Sapucaia do Sul, decidiu formalizar uma denúncia contra o Silas Malafaia. A matéria está publicada inclusive aqui na Revista Fórum, assinada pelo meu querido amigo e pastor Zé Barbosa Júnior, e traz o seguinte título aqui, ó: Silas Malafaia é denunciado à PGR por atos antidemocráticos. A PGR já deu andamento à denúncia, encaminhando-a para o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, que será responsável por investigar as acusações. O pastor Silas Malafaia foi denunciado à Procuradoria-Geral da República sob a acusação de envolvimento em atos antidemocráticos e por proferir ofensas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A denúncia foi apresentada por Leonardo Bastos, integrante do Conselho de Ética do Partido dos Trabalhadores de Sapucaia do Sul. De acordo com Bastos, a iniciativa busca responsabilizar figuras públicas que, segundo ele, incitam a desordem e desrespeito às instituições democráticas. Entre aspas, a denúncia contra Silas Malafaia visa a manutenção do Estado de Direito e o respeito às autoridades constituídas. E aí muita gente começou a me perguntar: Carlito, isso vai dar alguma coisa? Carlito, fala sobre essa questão ali do Silas Malafaia na sua análise lá na Revista Fórum. E aí eu preciso trazer para vocês aqui um ponto. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, inciso 16 e 17, fala ali sobre a livre manifestação. Inclusive o próprio Malafaia, com frequência, quando vai defender os atos que ele organiza, ele diz que isso está respaldado na Constituição. Só que, estranhamente, como ele já fez em outras oportunidades também, ou ele não cita tudo, ou ele omite alguma coisa, ou ele vai até o ponto de segmento e não continua a sequência do ponto de segmento, mas a gente está aqui para desmascarar o senhor Malafaia. O artigo 5º da Constituição, no seu inciso 16, fala sobre o seguinte: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, ou seja, você não pode montar ali uma movimentação, um ato para fins ilícitos.
ilícitos. Inclusive, tá claro ali, é vedada a de caráter paramilitar, ou seja, qualquer manifestação para fins lícitos é legal. Para pedir golpe de Estado, para atacar a democracia brasileira, não é. Tanto que na própria Constituição, também no artigo 5º, ainda, né, inciso 44, fala o seguinte: constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis, ou seja, não precisa estar armado, não precisa ser civil armado, ou militares. Então você pode ser um civil armado, você pode ser só um civil, ou você pode ser um militar. Esses atos serão ilegais quando eles buscam, por exemplo, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Tá ali. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Em 2019, o ex-ministro Aires Brito já tinha alertado, inclusive, sobre as falas do Bolsonaro, sobre as falas à época do deputado bolsonarista Daniel da Silveira e sobre alguns dos atos em defesa do Bolsonaro pedindo ali golpe de Estado. E na época eu li isso aqui através de uma análise que ele fez e passei a acompanhar isso de forma mais próxima. E ainda lá em 2019 eu falei: o Daniel Silveira, se continuar com o discurso que ele está, ele será preso. Muita gente duvidou que ele seria preso, muita gente disse que não aconteceria nada. Ele foi preso em 2021, ficou quase um ano preso, depois foi solto e no ano passado foi preso de novo, está preso até o momento, inclusive. Foi até paga ali a multa que foi aplicada a ele como pecúnia, né, como punição financeira para ele poder arcar. Ele pagou, agora tem de aguardar o trâmite legal porque ele solicitou a progressão da pena para o regime semiaberto, mas ele foi punido. Carlito, e se o Malafaia não for punido, se não for preso, o que é que vai acontecer? Ele, no mínimo, vai ter mais cuidado com as palavras, porque eu já trouxe aqui, inclusive, durante lives aqui na revista Fórum, com a Adri, com o Rovai, no Fórum 11:30, que o Malafaia, ele é brabão até a página 2. Por quê? Ele vai até o limite da lei nas ofensas que ele faz aos ministros do STF. Por quê? Porque ele vai até um limite que pode ser entendido como crime, mas também pode ser entendido que não ocorreu crime. Diferente de algumas figuras do bolsonarismo que claramente ultrapassam o limite da lei e cometem crime. Mas no caso das manifestações, na minha análise como estudante de direito, como um dos operadores do direito também, há sim entendimento de que esses atos organizados pelo Malafaia são manifestações organizadas para poder tentar contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. Quando a gente fala contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito, a gente está incluindo aí, inclusive, as instituições democráticas. O nosso país é uma república tripartite, ou seja, o governo, o poder, para ser bem correto aqui, é dividido em três. Você tem o poder executivo na figura do presidente da República, seus ministros e secretários, que executam as leis e apresentam algumas propostas também de lei junto ao legislativo. Você tem o poder legislativo, que é quem legisla, cria as leis, e você tem o poder judiciário, que é quem fiscaliza a aplicação das leis e as suas legalidades. Por isso que mesmo quando o poder legislativo, tendo o poder de criar leis, cria uma lei que é inconstitucional, cabe ao poder judiciário dizer que aquela lei é inconstitucional e simplesmente derrubá-la. Não é uma intervenção de um poder com o outro, como muito bolsonarista espalha por aí. Na verdade, em uma república tripartite, os poderes são autônomos, independentes, não são verticalizados, eles são horizontalizados e, inclusive, a função de um poder é fiscalizar o outro, já que o próprio Charles de Secondet, o Barão de Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, traz ali o sentido de que somente o poder regula o poder. Ou seja, se você tem um poder concentrado na mão de uma única pessoa, quem é que vai fiscalizar se aquela pessoa está fazendo as coisas corretas se não tiver outro poder que o fiscalize? Por isso, a teoria da tripartição dos poderes ganha muita força e se consolida a partir do livro do Espírito das Leis, com o Charles de Secondet, o Barão de Montesquieu, que apesar de não ter sido o primeiro a falar sobre isso, foi quem conseguiu colocar em prática ali essa divisão, inclusive com sentido teórico ali. Mas eu acredito que isso vai servir ao menos para o Malafaia dar uma brecada, dar uma segurada, porque ele já entendeu, meus amigos, que não tem muita chorumela para quem ultrapassa o limite da lei ou para quem incita supostamente ultrapassar os limites da lei ou atacar as instituições democráticas de direito, tá bom?
Compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, deixa seu like. Se você ainda não me conhece ou não conhece meu trabalho na internet, eu tenho um canal aqui no YouTube também, chamado O Historiador, você pode procurar aí. E lá a gente faz vídeo todos os dias também com análises políticas, com uma pegada um pouquinho diferente do que a gente faz aqui na Revista Fórum. Aqui a gente fala mais direto pra câmera, lá eu mostro algumas coisas também. Mas eu peço que vocês me acompanhem lá, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui na Revista Fórum. Tchau!